Você fica pensando, gente, mas que é isso? Será que eu tô com algum problema? E é só a mente, né? E é sobre esse assunto que a gente conversa hoje com a nossa querida psicóloga Ed Camila Sobrinho. Já tá tudo ok, Ed Camila? Bom dia! Bom dia, Estefânia. Ô, minha Bom querida, dia a mais todos. uma vez, obrigada por você estar junto com a gente. É sempre uma felicidade receber você aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Ó, bom, Ed Camila, essas doenças psicossomáticas, na verdade, muitas pessoas nem acreditam nessas doenças, né, Ed Camila? Mas elas estão cada vez mais presentes no dia a dia das pessoas. Sim, sim. As doenças psicossomáticas, também chamada como somatização, na verdade é porque o nosso corpo, Estefânia, ele está a todo momento ligado à nossa mente. E em algumas situações, quando existe uma sobrecarga de sentimentos, emoções, a mente acaba não dando conta e joga para o corpo. E muitas vezes as pessoas acabam não acreditando, não dando muito crédito, né? Elas geralmente existe uma procura aí excessiva por conta, pela parte de ir ao médico. Eu tive pacientes que foram ao médico durante um mês, 5 vezes, 6 vezes, até o ponto do médico encaminhar para o psicólogo. Ele chega e ele explica, olha, o que você está sentindo não é nada físico, é emocional. Você precisa procurar um psicólogo. Ed Camila, isso para muitas pessoas é muito difícil de se aceitar, né? Eu acho que as pessoas, vocês como psicólogos também, eu quero até que você deixe uma dica, eu não sei como fazer, como falar, para as pessoas que não conseguem aceitar que precisam dessa ajuda psicológica, né? Eu acho que o mais difícil de tudo isso, dessas doenças psicossomáticas, é a pessoa aceitar que precisa de uma ajuda psicológica e não é uma ajuda, e não é algo que esteja acontecendo com você na cabeça, no corpo, é algo que está na sua mente. Sim, Estefânia. O que acontece? É porque muitas vezes o paciente ele se questiona, como assim? Como é que eu estou produzindo uma doença? Só que essa produção desse sintoma não é porque você queira, é algo que acontece de uma forma tão inconsciente que você não percebe. Você não percebe que as suas preocupações, que o seu estresse em excesso está lhe trazendo um sintoma físico. Porque a somatização é isso. É aquilo que você não consegue dar conta, que a sua mente não dá conta e que muitas vezes aparece como um sintoma físico. Às vezes uma dor, às vezes como enxaqueca, às vezes uma alergia. Tudo isso pode ter um sintoma emocional por trás. É isso que eu ia já Então, perguntar para você, Ed Camila. O que é essa doença, o que essa nossa mente, esse problema com a mente pode estar sendo expressado pelo nosso corpo? O que é mais comum? não entendi, O Stefania. que é mais comum estar sendo expressado pelo corpo com essas doenças psicossomáticas? São manchas, dor de cabeça? Pode estar aparecendo também algo mais grave? Sim, Stefânia. Recentemente eu tive uma paciente que ela não conseguia comer. Ela chegou para mim, já chegou encaminhada pelo médico, porque já tinha passado por uma série de exames, já tinha tomado diversas medicações e ela não conseguia se alimentar. Ela dizia que ela tinha um discurso de que a comida, o cheiro da comida fedia no nariz dela. As palavras que ela usava, né? Então, ela não conseguia se alimentar. E a doença dela, que era uma doença emocional, estava apenas se agravando, né? Porque mexe muito com o ser humano, você não conseguir se alimentar. E aí tem a sobrecarga da questão emocional, porque as pessoas acabam colocando, come, por que tu não come? Come isso, come aquilo, enfim. É uma sequência de fatores que vai influenciando. E aí ela chegou com esse sintoma, eu não consigo comer. Eu não consigo comer nenhum tipo de comida. E ela sentiu uma fraqueza, né? Claro, Porque não está da questão da comendo. alimentação. Isso. E quando a gente foi trabalhar, ela tinha passado por uma perda, que tinha deixado aí diversas marcas. A pessoa que ela perdeu não estava conseguindo se alimentar no final, bem no finalzinho da vida, né? E aí ela passou por tudo isso. E isso gerou muitas emoções, muitos sentimentos que foram guardados. Porque, na verdade, Stefania, o que acontece? A somatização, ela acontece por conta desses sentimentos e emoções que são calados.
Então, é o fato de você calar que vai te trazer uma somatização. Muitas vezes, o ser humano, ele cala porque ele tem medo, receio de não saber falar com o outro, do outro entender de uma forma errada, e ele acaba calando, ele acaba guardando. Ele guarda, às vezes, um sentimento que não foi muito legal naquele momento, às vezes uma mágoa, uma raiva. Aí ele vai guardando, guardando, e o corpo vai somatizar, vai gerando sintomas. Camila, isso pode ser tipo de eventos antigos e também eventos recentes? Sim, pode ser, Stefânia, uma soma. Porque o que acontece? Você vai guardando, é o que eu digo muito para os pacientes. A nossa vida, a nossa mente é como se fosse uma mesa de vidro. Aí você vai colocando coisas em cima dessa mesa. Você coloca uma panela, você coloca um prato, vai colocando vários sentimentos e emoções que às vezes, aconteceu isso aqui, tá tudo bem, não vou falar nada não, vou deixar aqui guardado. Aconteceu isso, não vou falar nada não, só eu vou brigar por besteira, não, vou deixar aqui. Aí ele vai deixando. Às vezes, Stefânia, acontece uma coisa pequena, aparentemente, sabe? Às vezes uma palavra que o outro te fala e você cala e bota ali. Só que a tua mesa já tá tão cheia de coisa que ela não aguenta mais nada. E aí vem a questão do sintoma. Derruba, né? É como se a mente mandasse a mensagem para o corpo, porque mente e corpo, eles estão diretamente ligados. Então a mente vai e avisa, dá um sinal aí para ela, porque eu não aguento mais. Eu não suporto mais esses sintomas, esses sentimentos, essas emoções que não estão sendo bem equilibrados. E aí o corpo dispara em sintomas. Tem muitos pacientes que têm a questão de dores no braço. Sente muita dor no braço, assim como dores na perna, muitas dores. Camila, já pegando esse seu gancho aí, desculpa até te interromper, tem uma pergunta aqui do nosso telespectador falando, doutor, desde o começo da pandemia, eu tenho acordado com mais dores no pescoço e dor de cabeça. Isso pode ser ansiedade e também está relacionada também a esse assunto que a gente está falando hoje, Camila? Sim, pode ser um quadro de ansiedade, mas pode ser um quadro de somatização, porque desde o início da pandemia, Stefania, que aumentaram os casos de somatização. As pessoas, elas acabaram tendo um acúmulo de informações, né, de preocupação principalmente, né, tem aí o medo do Covid, tem toda uma série de questões, junto com a sua vida pessoal, com a sua vida profissional, e isso acaba acarretando vários sintomas que a mente não consegue dar conta. Geralmente, quando existe essa questão de dor de cabeça, enxaqueca, está muito ligada a preocupações. São pessoas que estão muito preocupadas, que está acontecendo várias coisas aí, que não está conseguindo dar conta. E aí vem a questão da dor de cabeça, da enxaqueca, né? Às vezes não consegue dormir, porque a dor de cabeça já influencia, né? A preocupação influencia ainda mais. Então, vários sintomas que tá ligado a essas questões que são emocionais. Camila, como que a gente consegue trabalhar todo esse problema de somatização, né? Como que a gente consegue fazer com que a pessoa também precise entender que, mesmo se não for para um outro médico, outra especialidade, precisa também de uma ajuda psicológica? Olha, Stefânia, geralmente os pacientes que são quadros de somatização, eles já passaram pelo médico, e o médico sempre encaminha para o psicólogo, porque percebe que a medicação, que não existe um tratamento, que não é algo do físico, é algo do emocional. Quando eles chegam para mim, no caso, eu explico que a somatização é algumas coisas que foram caladas. E aí a gente tenta trabalhar na terapia para que ele fale. Ele fale de algumas emoções, de algumas magoazinhas que às vezes é guardado, de algumas situações que lhe geraram uma certa emoção, um certo sentimento que não foi positivo naquele momento e que não foi compreendido. Então, a partir do momento que o paciente começa a falar, ele fala daquela situação, do que foi aquela situação para ele, e ele começa a ter um olhar diferente daquela situação naquele momento. Ele começa a perceber que aquela situação não foi, porque às vezes, Stefânia, tem muita questão da culpa, da autocobrança, também aí por trás.
Então, ele precisa falar para ele conseguir compreender a fala dele. Ele precisa compreender, às vezes, que nem tudo, que quase nada, a culpa é dele. Às vezes, tem a pessoa, tem um outro que está envolvido. Então, ele precisa falar para que ele consiga compreender o que ele está dizendo, o que ele passou. E aí, os sintomas vão passando. E, Camila, e o falar, como você está citando aqui, com um profissional é totalmente diferente do falar com qualquer outra pessoa da família, não é isso? Sim, sim. A questão do falar que eu coloco é sempre falar para um profissional. Porque quando você fala para um colega, para um familiar, ele vai, na verdade, a escuta dele é uma escuta diferenciada. Porque é uma escuta mais voltada para, não fica assim não, eu já passei por isso. Olha, por que você não faz isso? Isso sempre está ligado a questões, a experiências que eles já passaram e que eles vão dando conselho. Né? E a gente, enquanto profissional, a gente vai fazendo uma escuta que não existe julgamento, que não existe, a gente não envolve os nossos valores, nos valores do que o paciente está falando. Então, a gente acaba gerando um filtro para que ele compreenda a fala dele, que é diferente de falar para qualquer pessoa, porque você acaba não conseguindo compreender o que você fala. Você está repetindo, mas você não entende. E acaba não trazendo resultado por conta disso. A terapia, Stefânia, geralmente, ela é um tratamento para somatização, porque o paciente ele consegue compreender o que acontece ou o que aconteceu com ele em um determinado momento, ele consegue reconstruir a sua história de vida, só que com um novo olhar, um olhar mais leve, mais gentil, e principalmente entendendo o que ele passou e o que ele vem passando. Então, ele acaba dando conta dos seus sentimentos, das suas emoções, de uma forma bem mais leve. Nossa, Camila, você é ótima, viu? Só você já falando aqui, eu acho que você já tem ajudado vários telespectadores aí. E não é nem uma conversa profissional, né? Assim, Camila, mas tem muitas perguntas aqui de telespectador. Doutora, quando eu estou muito nervoso ou ansioso, eu geralmente sinto umas brotoejas na minha barriga. E nenhum médico ainda não achou o motivo. Será que é esse problema? Pode ser. Porque, assim, eu já tive pacientes que tiveram alergias, né? Que, às vezes, em determinado momento, vinha a alergia. Quando você vai ao médico, que você passa por alguns exames, passa por diversos profissionais e não encontra a solução, pode ser uma causa emocional. Então, você tem que procurar um psicólogo para você trabalhar essas questões. Porque, geralmente, a preocupação, o estresse, tem uma série de questões que pode, sim, o corpo vir a somatizar. Então, é muito importante, foi no médico, fez vários exames, passou por vários profissionais e percebeu que não teve um diagnóstico, não teve uma melhora, mesmo fazendo uso de medicação, procura um psicólogo. Porque, assim, Stefânia, às vezes a gente percebe que as pessoas, elas têm um preconceito ligado muito grande, doutor. É muito grande, Camila, muito grande. Existe aí esse preconceito. Mas, assim, não é um preconceito também porque eles queiram. Tem toda uma história aí ligada, a questão cultural, né? Ligada ao psicólogo. E, assim, o psicólogo, ele é um profissional igual a todos os outros profissionais. Quando você sente uma dor de dente, você procura o dentista. Quando você sente uma dor no coração, você procura o cardiologista. E, às vezes, quando você não está dando conta de alguns sentimentos, de algumas emoções, você procura um psicólogo. Não é porque você está ficando doido, porque tem a questão da Camila, tu falou tudo ligada ao psicólogo, né? O psicólogo não é porque você está ficando doido. Todo ser humano, em algum momento da sua vida, você precisa de uma orientação, você precisa, às vezes, que um profissional, ele lhe escute e possa lhe dar uma orientação, ou então possa estar lhe dirigindo em algum momento, possa estar lhe ajudando para você refletir alguma situação que você está passando, que você não está dando conta, e está tudo bem. A gente, às vezes, Stefânia, o ser humano, ele se cobra para ele dar conta de tudo. Ele precisa estar bem, todos os dias, 100%, e não existe isso. Tem vários momentos que a gente acorda, que a gente não acorda bem, que a gente acorda cansado, que a gente pode estar estressado. Tá tudo bem. O que você tem que fazer nessas situações?
você tem que se acolher. Está tudo bem, eu não estou bem, eu sou um ser humano. Eu posso sim me estressar, eu posso sim sentir raiva. Às vezes tem uma coisinha, alguns preconceitos voltados, Stefania, para a questão da raiva, de sentir mágoa. Ah, se você sentir raiva, se você sentir mágoa, você é uma pessoa ruim. Tem muita coisa aí ligada. E não é. Em algum momento da nossa vida, a gente sente raiva sim. Acolha essa raiva, perceba, reflita. Por que você está sentindo raiva? Sabe? É como se a gente precisa se acolher mais, a gente precisa ser mais gentil consigo, não é só com o outro, não, é com a gente também. Camila, hoje então, você está fazendo uma consulta através da televisão aqui junto com todo mundo, viu? É uma consulta coletiva hoje. É porque assim, Stefania, se as pessoas começarem a perceber, sabe? O quanto elas precisam se acolher, o quanto elas precisam ser gentil com elas. Essa questão da autocobrança. A gente é tão cobrado de uma forma cultural que a gente pega essa cobrança para a gente e a gente sai se cobrando por tudo, querendo ser o melhor, é aquela coisa toda, sabe? E às vezes você precisa parar, dar uma pausa, relaxar. E quando as coisas não derem do jeito do planejado, não seguirem o plano, tá tudo bem, refaça os planos, se acolha, respire. Isso é importante, sabe? É importante a gente diminuir aí o nível de cobrança que às vezes a gente mesmo produz. E Camila, então é muito importante isso. E falando uma coisa que você já frisou aqui junto com a gente, que se você sentir necessidade de procurar um profissional, um psicólogo, não achar que você, eu tô doido, ou então pegar aqui as outras pessoas que estejam ao seu redor e dizer, eu não sou doido, vai lá, tu é doido, tu vai no psicólogo. Não, eu vou no psicólogo porque eu tô precisando, né? Parar com o preconceito. Porque a questão do psicólogo, Stefania, é você cuidar da sua mente. O ser humano precisa compreender que a gente tem que cuidar da mente, assim como a gente cuida do nosso corpo, assim como a gente vai para academia, como a gente faz diversas coisas voltadas para o corpo, a gente precisa cuidar da mente, né? E a mente, cuidar da mente é isso. A gente tem mais perguntas, Camila. A gente tem mais perguntas aqui dos nossos telespectadores. Doutora, eu gostaria de saber se dor no peito pode ser ansiedade. É o Francisco. Não, é o outro. Oi. A primeira pergunta é se ele quer saber se dor no peito pode ser ansiedade. Sim. Olha, dor no peito, ela pode ser ansiedade, ela pode ser uma somatização e ela pode ser alguma coisa voltada realmente para a parte do cardiologista. Então, no primeiro momento, você tem que procurar, está sentindo dor no peito? Procure um profissional, um médico cardiologista que possa ir fazer alguns exames. Fez alguns exames e percebeu que não deu exatamente um resultado voltado para aquilo, não teve assim, um diagnóstico, procure um psicólogo, porque pode ser um acúmulo de preocupações, pode ser que você esteja aí com várias coisas, várias emoções, vários sentimentos que você não está dando conta e pode sim estar somatizando. Tá? Nem sempre está ligada à questão da ansiedade. Pode ser ansiedade. A gente precisa investigar em que momentos você sente essa dor, como é que vem essa dor. Essa dor vai embora com qual frequência. Tem toda uma questão aí que precisa ser investigada para poder realmente saber se é ou não, né? Relacionada. Né? Tá ótimo. Doutora, mais perguntas. Bom dia, Stefania e doutora. A minoria dessas doenças são provocadas pela má alimentação? Não. As doenças colocadas como somatização, elas não estão voltadas a uma má alimentação. As doenças como somatização, elas estão voltadas para aquilo que a sua mente não está dando conta. É mais voltado para a questão de estresse, preocupações, sentimentos e emoções aí que às vezes vêm de uma forma negativa e que as pessoas às vezes calam. Em vez de chegar num ponto de falar, de colocar para fora, elas acabam calando e o corpo somatiza. Não está ligado a uma má alimentação. Má alimentação, às vezes, é quando você tem um mal-estar e
não se alimentou bem, enfim, tem que estar mais voltado para esse outro contexto. Certo. Tem outra pergunta, doutora, a que a nossa telespectadora colocou. Bom dia, doutora. Todo dia eu procuro algo no corpo e fico observando, aí entro em desespero. Pode ser síndrome do pânico? É a Camila. Camila, tem que ser investigado porque, na verdade, a gente precisa investigar por que você está procurando essas coisas no corpo, o que foi que aconteceu. Porque, assim, Stefânia e Camila, existe aí, às vezes, o movimento do sujeito vem de um determinado ponto. Então, às vezes, a pessoa está passando por uma situação que ela não está sabendo lidar e ela acaba jogando para ela. Jogando para ela como? De uma forma bem consciente, ela nem percebe, mas ela acaba buscando nela algumas coisas como uma forma de cortar aquilo que eu estou passando. Eu não estou lembrando, não estou pensando no que eu estou passando e eu estou me voltando para uma determinada área. Então, às vezes, a gente precisa investigar várias coisas. Não tem como dar um diagnóstico assim em cima de um sintoma. Pode ser síndrome do pânico, pode ser apenas uma ansiedade, pode ser os fatores que você está passando na vida pessoal, na vida profissional, que está influenciando para esse comportamento. A gente tem que perceber o que é que está por trás desse comportamento, de procurar alguma coisa no corpo, porque tem alguma coisa aí por trás. Camila, por isso a importância de ter um acompanhamento, conversar com o psicólogo, né? Porque aí você vai conseguir saber de fato onde é que está afetando esse sentimento, essa sensação, né? Sim, Stefania, porque assim, existem diversos fatores. Como o ser humano é muito complexo, existem diversos fatores que podem estar lhe afetando, né? Então, a gente precisa perceber, assim, quando o paciente vem para o psicólogo, quando o paciente vem para mim, não é assim, eu estou sentindo isso, e a gente investiga só isso. Não, a gente escuta o ser humano como um todo, porque pode ter alguma coisa ligada a outras questões que não estão nem ali. Né? Então, precisa ser investigado com uma profundidade maior para a gente conseguir perceber. Vamos lá para mais uma pergunta de Camila. Doutora, desde que meu cachorrinho, e eu fiquei tão depressiva que eu acho que adquiri gastrite com dores no estômago. Pode ser essa doença? É a Rosilene. O cachorro, eu não entendi. Ela perdeu o cachorrinho, né? E ela ficou muito depressiva. Eu acho que eu adquiri gastrite e com muitas dores no estômago. Ela perguntou se essa sensação pode ter feito com que ela... A tristeza, né, de perder o cachorrinho pode ter feito com que ela tenha sentido essas dores. Sim, pode sim. O corpo da gente, ele está a todo momento somatizando, sabe? Principalmente quando a gente tem uma perda. Porque, assim, o ser humano, ele nunca está preparado para a perda. Principalmente quando a perda é uma perda próxima, porque um cachorrinho, tem muitas pessoas que têm um animal de estimação e é como se fosse seu filho. Você tem todo um cuidado, você tem todo um zelo, né? E aí ele te acompanha na sua história de vida. Então, quando existe essa perda, é como se você realmente estivesse perdendo um ente querido. É como se você estivesse perdendo, talvez, às vezes, de acordo com a proximidade, um filho. Então, você passa por um tempo de luto, né, para conseguir reelaborar tudo isso. E muitas vezes você pode vir a sentir uma tristeza, uma dor, o choro fácil, várias questões, né? E aí, às vezes, na maioria dos casos, você precisa falar, você precisa procurar um profissional e trabalhar essa questão desse luto. Porque, às vezes, Stefânia, o que acontece? Muitas pessoas passam por perdas e não trabalham o luto. E aí você tem uma perda, não trabalha o teu luto. Aí você vai vivendo. Mais na frente acontece, às vezes, uma situação em que não chega a ser como uma perda, mas existe alguma situação estressora, ou então alguma situação que gera muita preocupação junta com o luto que não foi elaborado. E aí pode vir a desencadear alguns sintomas voltados para transtorno. E assim, a importância também de você conversar com um profissional. Porque se você falar com outra pessoa, aí vai dizer assim, que besteira, né? Isso vai passar, é besteira. E você ter a conversa com o profissional é diferente, porque a abordagem vai ser outra, como você já afirmou, né? É aquela coisa, Stefânia, sempre que você cala, o teu corpo fala.
eu tenho costume de dizer isso, o nosso corpo, ele está a todo momento falando. Só que muitas vezes a gente não dá a devida importância para ele. Então, ele está a todo momento te falando que está acontecendo alguma coisa ali. Quando você está muito cansado, teu corpo fala. Quando você está muito estressado, seu corpo fala. Então, o seu corpo está a todo momento falando. Nós que não damos, às vezes, a devida importância para isso. É muito importante que você acolha seus sentimentos, que você perceba e que você consiga colocar para fora o que você quer falar. Claro, no momento certo. Eu estou com raiva, eu estou com muita raiva. Acolha essa raiva, reflita, pense sobre isso. Pense o que você está sentindo. Quando você estiver mais calmo, chegue na situação e fale, olha, aconteceu isso, acho que não foi legal, na minha opinião. Aí você fala. Não é para você falar no momento que você está com raiva, porque isso vai te gerar um conflito, tanto interno como externo, ainda maior. Então, se acolha e fale no momento que você perceber que você pode estar colocando para fora. Nossa, Ed Camila, vamos para mais uma pergunta antes da gente encerrar. Aqui tem muita pergunta, viu, gente? Quando a gente traz esses assuntos, abordando esses assuntos, Ed Camila, a gente percebe a fragilidade de muitas pessoas, né? E assim, a vergonha, quando a gente começa a falar sobre esse assunto, parece que some, né? As pessoas acabam se identificando e aí fica mais fácil de expressar o sentimento no momento. Mas aqui, ó, Stefânia, eu gostaria de saber da doutora se tem alguma coisa a ver. Perdi a minha mãe para a Covid recentemente. Fui ao médico, meus exames todos deram alterados, estou em medicações fortes, a minha glicemia está 389. Então, tá tudo bagunçado aí com ela, né, Ed Camila? Tá. E assim, tá bagunçado, tá bagunçado, o interno dela tá bagunçado, porque é uma perda muito forte, né? Existe aí uma perda que mexe muito com o sujeito, né? Que é a perda que eu estava falando, a perda de uma pessoa próxima, de um ente querido, e que você não estava preparado para aquela perda em algumas situações. Então, mexe também com os seus fatores, com o seu eu, com as suas questões. Então, é por isso, Stefânia, que é tão importante você procurar um profissional, você começar a falar, porque tudo aquilo que você consegue falar em terapia, consegue falar para um profissional, você acaba conseguindo reelaborar o seu luto, você acaba compreendendo melhor e se acolhendo melhor, porque todas essas questões influenciam. A perda de uma pessoa querida influencia. Quando você vai fazer exame que dá alterado, influencia principalmente no momento que a gente está passando, né? Que existe aí muito medo, né? Então, o medo, a angústia, a tristeza, tudo isso está influenciando. E, com certeza, vai influenciar os seus exames também, porque, como eu falei, existe uma ligação aí da mente para o corpo. Tá? Todo momento eles estão aí se conectando, né? Então, é importante, sim, você procurar um profissional. Minha querida, então procure um profissional, tá? Tem outra pergunta aqui, doutora. Doutora, eu tenho um medo repentino de algumas coisas. É ruim quando acontece, eu choro fácil. É ansiedade? Olha, o medo pode ser ansiedade, mas pode ser outras questões. A gente tem que perceber, a gente tem que investigar aí de onde vem esse medo. Como foi que começou esse medo? Você sempre teve medo ou você começou a ter o medo depois de uma devida situação? Por que ele gerou esse medo? O choro vem fácil, quer dizer, está ligado com uma situação que está ligado aí a um sentimento, a uma emoção, por isso que o choro vem. Então, são questões que podem estar ligadas a uma situação, pode ser ansiedade, mas assim também como pode ser, às vezes, Stefânia, até a questão de não conseguir compreender esse momento, de não conseguir compreender o que lhe aconteceu, ou algumas consequências que podem ter lhe gerado, né? Tem que ser investigado, porque assim, não tem como a gente dar um diagnóstico em cima de um sintoma. Como eu falei, o ser humano ele é muito complexo e a gente precisa perceber o todo. Às vezes está ligado a questões da sua vida pessoal, da sua vida profissional. Então, existem diversas situações aí que podem estar por trás desse sintoma.
Nossa, Ed Camila, olha, a gente recebeu muitas mensagens hoje e mais uma vez a gente percebe a fragilidade e a importância das pessoas procurarem um psicólogo, né? E eu queria que você encerrasse essa sua participação hoje aqui, Ed Camila, mais uma vez frisando o que você já falou aí no início da nossa entrevista, que procurar um psicólogo não é vergonha, né? É tão necessário quanto qualquer outra especialidade médica. Sim. Olha, gente, eu tenho o costume de dizer, Stephanie, que psicólogo, terapia é vida, né? Porque nós, enquanto psicólogos, nós fazemos terapia. Nós temos questões. A nossa diferença para um outro ser humano é porque a gente consegue, de tanto trabalhar as nossas questões, a gente consegue separar uma coisa da outra, a gente consegue criar habilidade para lidar melhor com os nossos sentimentos e emoções. Mas, assim, é muito bom você poder lidar com as suas questões. É muito satisfatório você não estar bem, se acolher e estar ali, você saber filtrar o que é seu, o que é do outro, o outro fala alguma coisa, não é meu, então deixa para lá. Então é muito satisfatório, é muito importante que você cuide de você, não só no momento que a gente está passando, mas sempre a gente precisa estar cuidando de si, e não é só cuidando do nosso corpo, mas cuidando da nossa mente, buscando autoconhecimento. A terapia, ela não é, fulano está procurando um psicólogo, ele está doido, não tem nada a ver. Ele está procurando um psicólogo porque ele pode estar em busca de autoconhecimento, porque ele pode estar em busca de um crescimento profissional e ele está precisando de alguém aí que acabe lidando com algumas situações, que ajude ele a lidar com algumas situações, tanto dentro da sua vida profissional quanto da pessoal. Então, assim, a terapia, ela é uma forma de autoconhecimento. É uma forma de você se perceber bem melhor, de você conhecer os seus sentimentos e as suas emoções e saber lidar com eles. Então, todo ser humano que faz terapia, não tem como. Você nunca sai do jeito que você entrou. Você sai uma pessoa bem melhor. Ô, coisa tanto boa. Pessoal quanto profissional. Ed Camila, sempre quando você vem aqui, traz uma energia assim surreal para o nosso programa. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez. E eu vou entrar em contato com você, porque eu estou precisando de terapia também. Na verdade, obrigada, continuar a minha terapia, porque eu mesma me dei alta, viu, gente? Mas eu sempre fiz terapia. É muito bom. Olha, terapia, eu tenho o costume de dizer que o melhor investimento que eu fiz na minha vida foi na minha terapia. Foi no tempo que eu passei em terapia, em análise. Meu Deus, eu cresci assim, de uma forma que se eu pudesse,